Irmãos, eu vou falar algumas palavras que pode se parecer redundante, mas eu não vou fazer nenhuma redundância, mas que são as situações que nessa caminhada a gente está vivendo, e claro que seria por unânime eu fazer uma pergunta: quem queria ter um ano novo de paz, de vitória, de alegria? Não como redundância, mas como realidade da vida que todos desejam, mesmo até aqueles que ainda não tenham uma familiaridade maior com as Escrituras, com o conhecimento de Deus. Todos querem, todos desejam, todos nós sem exceção. Mas o que nós vamos aprendendo cada dia, diante de um mundo tão hostil que nós vivemos, problemáticos, situações que muitas das vezes chegam ao ponto de estar em estado de caos, não é? Até situações que a gente entende que são irreversíveis diante do que se passa e do que se enfrenta. Às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes até na própria igreja, onde tem muitas famílias. São situações que nós precisamos refletir. Por isso que quando nós iniciamos na direção do culto, nós estávamos falando para a gente lembrar dessa palavra retrospectiva. Eu acredito que vocês entendem que há uma necessidade de cada um de nós, principalmente nós que somos servos do Senhor, procurarmos olhar para dentro de nós, uma varredura interior. Porque eu acredito, como ser humano que somos, todos somos iguais como seres humanos. Somos servos do Senhor, honrados por sermos escolhidos, mas que entendemos e precisamos entender que nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Então a gente precisa procurar ver isso, para que a gente corrija. E se esse ano que nós estamos terminando, houve algo que é necessário ser corrigido, a gente precisa ganhar forças, buscar no Senhor, pedir a Deus. Já falamos hoje que Jesus disse: se pedir, Ele dá. Se buscar, encontra. Se bater, Ele abre. Então nós não temos que viver com situações que desagradem a Deus ou que impeçam a bênção chegar até nós. A gente sabe que muitas das vezes, irmãos, é uma realidade do que nós ouvimos pelas Escrituras, que dificuldades e problemas, ela tem duas situações, da onde ela provém: do pecado e da prova da fé. E tem duas pessoas que conhecem a cada um de nós somente. Quem são essas duas pessoas? Deus e quem? Não, Deus já vamos entender que Ele é a Trindade. Pronto. Está vendo que ela ainda é jovem? É Deus e nós mesmos. Eu sei como estou aqui agora diante do altar do Senhor. Eu sei como está a minha vida aqui. E Deus também. Então o que eu quero chegar é que nós procurarmos buscar o conhecimento de nós mesmos, porque Deus sabe como nós estamos. E é por isso que Ele fala, por isso que Ele traz a palavra, para que a gente entre no conserto. A gente lembra do Antigo Testamento que Deus era conhecido e é conhecido como Deus do conserto, Deus da aliança. A Bíblia mostra que Deus fazia aliança todo o tempo, toda hora com o povo de Israel, como até hoje faz conosco aqui que somos esse Israel. Mas precisamos entender que devemos procurar corrigir aquilo que na nossa vida é corrigido. Nós estamos numa igreja e precisamos entender o que é igreja. A igreja espiritual e a igreja física. Eu preguei isso lá em Areia Branca. Essa palavra desse tema. Mas nós precisamos saber. O que é essa casa física? O que a Bíblia fala sobre a casa física? O que a Bíblia fala da igreja espiritual, a igreja viva? Onde Deus diz que o Espírito Santo está em nós, Ele é morador, o nosso corpo é o templo.
Tudo isso são coisas que a gente deve observar, que é para justamente esse aperfeiçoamento acontecer. A gente tem que ter consciência que o lugar que nós vamos é santo. E a porta que se passará é estreita. Quer dizer, essa porta está preparada só para os santos passar. Ela é estreita à medida do santo. Então é preciso, nessa caminhada em vida, aperfeiçoarmos essa nossa vida para que a gente tenha um acesso livre. E esse livre é Cristo que nos livrou, apagando o nosso pecado com o seu sacrifício vicário, derramando aquele sangue na cruz quando nós confessamos o nosso pecado. É essa direção, é esse carimbo do nosso passaporte para a entrada na Nova Jerusalém. Para você sair daqui, dessa terra Brasil, para outra terra, outra nação, você tem que ter um passaporte. Para sairmos daqui para Nova Jerusalém, nós precisamos ter esse passaporte. É Jesus Cristo em nossa vida. É essa vida aperfeiçoada. É essa vida de obediência e temor a Deus, de uma fé que supere todo e qualquer tipo de situação adversa. Quer dizer, você suporta pela sua fé, pela sua esperança, pela sua confiança. A nossa esperança é viva. Nós temos razão de darmos a esperança, porque é aquele que nós queremos e confiamos. Está claro, irmãos? Eu falei para vocês no início, que Deus mostrou para mim no meu coração, por esses últimos dias desse ano, e observarmos como queremos viver no ano seguinte. Não pode ser o mesmo. Tem que haver mudança, porque nós somos cristãos. Nós somos santos. Então nós temos que no próximo ano melhorar. Eu tenho que melhorar mais no próximo ano. A igreja de Cristo tem que melhorar mais, seja ela física, seja ela espiritual. Porque se nós estivermos aqui pela direção errada, nós estamos perdendo tempo. Se nós como igreja espiritual estivermos vivendo direção errada, nós estamos perdendo tempo. Então veja que nós temos que ter esse zelo por nós mesmos. E essa questão é individual, não é coletiva. O individual traz o coletivo para a igreja física, a comunhão, o relacionamento, a convivência perfeita. O individual junta, trazendo o coletivo, para que seja uma obra abençoada, para que Deus faça milagre aonde nós estamos. A palavra de Deus, ela vem para destruir o mal contra nossas vidas. Porque o mal em nossas vidas destrói, leva à morte, leva a uma separação de Deus eterna, se sairmos daqui no pecado. Veja que está claro nesses textos que Deus preparou para a gente, dentro dessas pelejas diárias que nós enfrentamos. Tiago, no capítulo 1. Tiago, meio-irmão de Jesus. Filho de Maria com José. Jesus, filho de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Meio-irmão de Jesus. Tiago 1, do verso 2 ao 4, depois a gente lê o 12. Eu vou pedir para a igreja ler e eu vou acompanhar. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4, depois o 12. O 3. Continue até o 4. É até o 4, né? Mas leia na Bíblia. Vá. É essa caminhada, né? Agora vamos para o 12. Está vendo que coisa linda?
Mas se você for lá para os primeiros versos que a gente viu, eu vou ler pela minha tradução, que é muito diferente dessa. E é uma que eu quero falar, essa tradução, que ela é muito direta. Ouçam, o verso 2. Meus irmãos, veja que já vai mudar dessa tradução que nós lemos aí. Tende por motivo, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, é o que nós falamos antes de começar a ler os textos, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, quer dizer, precisa ser confirmada, não é? Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais, tem que ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, completos, em nada deficientes, em nada de errado. Agora o 12. Deixa eu passar cá para o 12, viu? Vai ser na outra página minha aqui. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha o que deve chamar a atenção da gente, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Irmãos, já falamos um pouco dentro, totalmente dentro, numa contextualização ligada a esse texto perfeitamente. Esse cuidado, essa situação, que a gente precisa observar em nossa vida desse aperfeiçoamento, para nos tornarmos perfeitos e sermos aprovados. Não interessa somente ser um membro de uma igreja local. A gente precisa ser verdadeiramente um membro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Não é apenas de uma igreja física. Ah, meu nome está aqui no hall do membro dessa igreja. Não é só isso, é muito mais. É com a vida verdadeiramente no altar do Senhor. E o que esta palavra de Tiago traz a nós numa tranquilidade de observância para essa caminhada a ser aperfeiçoada? Como tema, sempre firme e seguro. E eu terminei dentro do que nós fomos lendo, não desista. Seja sempre seguro e não desista. O que é essa palavra que nós trouxemos como tema, não desista, essa última? Porque as batalhas são grandes, então devemos perseverar. Ser firme na perseverança é ter consciência que você vai enfrentar algo na sua caminhada. Seja qual for a área, família, trabalho, igreja, comunidade. Então, o que Tiago traz a nós numa segurança, para que a gente acredite e confie plenamente em Deus, na sua palavra, em suas promessas, e nos mantivermos firmes, de pé, seguros, tranquilos. Porque Deus é essa segurança. Essa palavra que é Jesus, quando nós fazemos ela se cumprir nas nossas atitudes diárias, ela nos mantém de pé. Porque vocês vão entender muito bem. Muitas das coisas que você vai fazer no dia a dia que chega até você, você se abstém, você não aceita, porque essa palavra lhe mantém perseverante na direção perfeita e correta. Porque você crê, porque você confia. E isso que vai nos levar ao último capítulo, ao último verso, que vai nos levar a ser aprovado, a perseverança. Não desistir de pelejas, de situações. Vejo a luta de cada um como a minha também diariamente, de uma coisa e outra que traz um problema, outra dificuldade. Nós não temos que nos assustar, meus irmãos. A garantia da palavra de Deus é que a gente permaneça seguro. E essa segurança vai declarar uma confiança plena em Deus, naquilo que Deus prometeu.
São inúmeras batalhas enfrentadas diárias. É como aquela história de Davi. Ele venceu um leão. Ele disse, tudo bem, já venci, está ótimo, vou-me embora. Chegou lá na frente e encontrou um urso. Mais um, tá bom, venci. Quando ele achou que tudo tinha acabado, ele encontrou com Golias. Essa é a nossa vida diária. Você vence uma batalha aqui, vence outra, lá vem outra e lá vai. Mas você fique tranquilo que Deus vai lhe dar o suporte, é o que Deus promete. O que temos que ser é perseverante. Eu vejo algumas situações dos irmãos aqui nas suas batalhas, que a gente compartilha, mas Deus ali mantendo, Deus ali sustentando, Deus trazendo aquilo que é preciso. Porque também a gente tem, como disse Paulo, Romanos 5, do verso 3 ao 5, que a tribulação traz paciência. A paciência traz experiência, esperança. Quer dizer, dentro de uma luta que você enfrenta, você ganha experiência para próximo. E você continua perseverante porque você tem esperança no seu coração, na sua vida, Jesus. A esperança da vitória, porque Ele já venceu. E a promessa de Deus, irmãos, é nos mantermos seguros. E quando eu quero falar essa palavra seguro, eu quero falar num sentido geral da vida do homem. Seja em casa, na família, no casamento, na vida dos filhos, na sustentação do lar, no trabalho, na igreja. Ele vem para nos trazer isso. Agora tem um papel que precisa ser feito por nós. Essa vida de obediência, seguindo aquilo que Deus orienta. Porque o que Deus quer de nós é o bem. A gente sabe disso. A gente já tem alegria de ter um Deus que revela no nosso coração quem Ele é. E na sua prática Ele aparece para você, Ele se revela em situações enfrentadas. Ele abre porta, Ele lhe dá condição para você superar, para você vencer, para você se manter tranquilo. A gente pode ver isso, é claríssimo, claríssimo. Então, meus queridos, amados irmãos, perseverança é confiar para vencer os obstáculos. Perseverar é você declarar uma fé real diante de Deus, das suas promessas, que é para poder vencer, irmãos queridos e amados, vencer os obstáculos, os problemas, as dificuldades. E a gente sabe que se nós não estivermos com um problema para solucionar, nós não podemos ser perseverantes, porque não tem nada para enfrentar, para poder vencer. Mas nós temos os problemas que enfrentamos. E por que enfrentamos esses problemas? Porque o mundo que ainda nós estamos, a terra que nós estamos caminhando, a terra de pecado, como conhecemos pelas Escrituras, que o mundo jaz no maligno. Então as coisas não são boas. Os momentos são realmente de batalhas. Mas a gente tem que ser perseverante na palavra, nos ensinos que Deus nos traz. Por que estamos aqui? Por isso que eu fiz essa pergunta no início. Porque estamos na igreja. Porque Deus é o Senhor da igreja. Porque somos a igreja. Porque Deus é o morador de nossas vidas. Então nós estamos seguros. Nós temos que sermos perseverantes. As dificuldades têm que ser enfrentadas. Não foi assim que Jesus disse que teríamos aflições? Mas Ele diz, permaneça tranquilo, permaneça feliz, que tenha ânimo, não desista por causa de um problema, não se entristeça. Podemos até que, como ser humano, nós temos sentimentos. A prova que o próprio Jesus Cristo, quando homem, Ele sentiu a morte do seu amigo, mas a segurança da confiança traz alegria, renova nossas forças, nos coloca ânimo. Vou trazer um exemplo, que vocês verem no dia a dia, pelo meio de comunicação. Quantas pessoas se suicidam, e se suicidam por quê? Por falta de confiança em Deus. Não acreditam que Deus pode solucionar aquela causa, aquela situação. Conversamos até no dia que a gente estava lá no encontro de casais, sentado, daquele homem da Escurial, né? Um homem que tinha condições financeiras e tal, mas por problema que o governo, segundo o que ouvimos, não tinha solucionado o que ele queria,
o que ele precisava, ele resolveu tirar a sua própria vida. Não foi confiante em Deus, não foi perseverante no que ele já tinha ouvido de Deus, que eu acredito que sim. Porque nós temos um adversário que chega no ouvido de quando alguém entra em situações difíceis, ele tira sua vida que o problema acaba. O problema acaba com você em vida, só está ligado a Jesus Cristo. Ele é a solução. Por isso que nós devemos suportar aquilo que vem a contrário, contra nossas vidas. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, o inimigo ele vem tentar atrapalhar essa caminhada. Ele vem tentar botar obstáculos. E, infelizmente, alguns decaem. Infelizmente, alguns retrocedem. Mas nós temos que trabalhar muito para se manter firme. Ele não quer deixar que a pessoa se firme. Então, ele vem tentar atrapalhar. A mesma coisa quando você chega para a área do batismo. Quando você está chegando para o batismo, sempre algumas coisas aparecem. E depois que se batiza, aparecem outras coisas. Porque ele não quer deixar a pessoa se firmar, ele quer atrapalhar a sua vida com Cristo. Por isso que quando nós recebemos Cristo, a gente tem que perseverar, confiante nas suas promessas. Jesus é as respostas, Jesus é a solução, Jesus é a vitória que nos traz a qualquer momento que a gente possa passar por dificuldades. Agora é preciso a gente confiar, é preciso ter uma atitude de fé, saber esperar, saber confiar no que Jesus promete, de nos mantermos seguros, fortes e ligados a Ele. Então, irmãos, a gente sabe e entendemos que os convites do mundo tentam levar à volta da situação que nós éramos anterior. O mundo ele vai tentar isso, fazer a gente voltar atrás da posição que tomamos, de ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Eu vi hoje uma entrevista, estava feito aquele Elon Musk, é assim? Elon Musk, que um homem, diz que a riqueza dele é não sei quantos trilhões. Trilhões. Então, é dinheiro que não dá para a gente contar. E você sabe que esses grandes empresários, esse homem é riquíssimo, né? Trilionário. Trilionário. Então, o Deus dessas pessoas se torna o dinheiro. Mas um pastor e outros tiveram uma entrevista com ele, conversando com ele, que os pastores ficou até alegre, e eu também, porque tinha assistido pelo vídeo, né, que eu recebi. Aliás, que eu recebi não, que eu encontrei no YouTube. Recebi de alguém, né? E falando, ele dá a esperança que ele acredita em Deus. Por palavras que ele relatou e as perguntas que os pastores fizeram a ele. E teve um momento que eles vão ao final e perguntam para ele, você quer receber Jesus Cristo? E ele não diz sim, ele diz, como eu posso viver sem um ser que pode me trazer aquilo que eu preciso, que é a sabedoria? Quer dizer, traz ao nosso entendimento que ele acredita em Jesus. Não é? Porque é difícil você encontrar alguém, não é, que tenha muito dinheiro que queira Jesus Cristo. Porque as riquezas atrapalham o homem ter um relacionamento com Cristo, não é? Ter uma vida ligada a Jesus. E eu fiquei assim muito grato em ter visto aquela entrevista, porque a gente se alegra quando vê alguém, não é, que quer Deus, que confia em Deus, que se volta para Deus. Então, meus queridos, nós precisamos nos mantermos seguros, porque é uma realidade, principalmente hoje. A tecnologia, ela tem que desenvolvido muito, e está passando acima dos limites. As Escrituras nos ensinam, e a gente fica tranquilo por isso, que quando a tecnologia se desenvolvesse, são um dos sinais da volta de Jesus Cristo. E essa tecnologia, ela tem atrapalhado muito a vida de cristãos. Tem muitos cristãos que estão totalmente ligados a essa tecnologia. E muitas das vezes se perde tempo de estar estudando uma Bíblia, de estar orando, ou fazendo a obra, ou cumprindo uma missão como discípulo,
por causa de uma rede social, por causa de uma internet, por causa de algo dessa tecnologia. Então, o que a gente pode nos chamar a atenção é que a gente precisa ter uma vigilância. Se hoje nós estamos na era da tecnologia, a gente precisa saber usar que não venha trazer problemas, negligência da nossa vida cristã. E aí nós vamos lembrar do texto que nós lemos aqui. Como podemos ser aprovados se nós somos descuidadosos? Como podemos ser aprovados se nós não nos aperfeiçoamos? Estamos dividindo a glória de Deus. São situações que a gente deve refletir. Eu estou vivendo na tecnologia, mas viva de uma forma que não atrapalhe o seu lado espiritual, que é o seu compromisso com Deus, que é o serviço na obra do Senhor, que é a sua atenção maior às coisas de Deus, porque isso declara confiança. Nós não temos que confiar na tecnologia. Se vive pela era, mas não se confia, porque vocês são testemunhas. Quantas notícias tem no YouTube que é mentira? Mas são muitas. Porque eu já vi muitas mentiras. E muitas das vezes a gente pode sofrer, porque nós temos um adversário que ele convence. E se nós não estivermos preparados, ele pode tentar nos convencer com a mentira que encontramos dentro de uma tecnologia. Essa perseverança é importante para que a gente não possa buscar refúgio dentro da tecnologia. Salmo 46:1, que a gente conhece, que o Senhor é que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A tecnologia não vai nos levar a vencer nada. Quem nos leva a vencer é Jesus Cristo, em qualquer tipo de situação. O mesmo exemplo que a gente pode levar a comparação, um hospital, um médico, um medicamento, um instrumento que tem dentro de um hospital. Mas o hospital não cura, o médico não cura, o instrumento não cura, o medicamento não cura. Deus cura usando qualquer uma dessas coisas que Ele queira. Então a tecnologia não pode nos trazer vantagem. Deus pode usar até tecnologia para lhe dar uma vitória. Mas é Deus, então a prioridade é Deus, o refúgio é Deus. E o cuidado nosso hoje é esse, que a tecnologia desenvolve cada dia. Esse mesmo, Elon Musk, é assim? Elon Musk, ou Elon Mosca, vamos para lá, não é? Ele é um homem que de criança, mostrou a reportagem dele, nessa reportagem eu ouvi, que ele de criança ele é inteligente. Ele começou a ver essas coisas. Ele tem fábrica de robôs, um bocado de coisa, porque eu não me lembro que há coisas poderosíssimas. Ele já tem coisa até para o futuro. Ele já tem coisa até para o futuro, esse Elon Musk. É um homem inteligente. Sim, é um dos, né? Porque tem outros. Só que, pelo que eu vi ele, ainda não vi outros. Você sabe, eu não mandei para vocês para não deixarem vocês preocupados, mas tem um que se diz da linha cristã, que é o senhor Edir Macedo, que é um dos mais ricos também no mundo, viu? Eu ouvi a fortuna, bilhões ele. Bilhões. Não temos nada a ver que o juiz é o Senhor, nós ouvimos hoje aqui na palavra, né? Deus é quem, na leitura bíblica que fizemos, Ele é que é a justiça. Mas só por comentário da gente entender essas coisas. Então, irmãos queridos e amados, e qual era a lição, irmãos queridos, que a gente pode para preservar até o fim? Porque a gente sabe que existem pessoas que desistem da fé. E muitas das vezes entra em embaraços, já conhecedor da palavra, não se volta para poder ser renovado e finda desistindo da fé. Eu já encontrei pessoas, algumas até que já congregaram aqui nessa obra, que diz que agora é que está bem no mundo. A gente entende pelas Escrituras que não tem ninguém bem fora de Cristo. Ele está sendo enganado, essas pessoas que pensam que lá fora eles estão bem. O dinheiro não é o salvador. Deus é quem provém o dinheiro. Deus é quem coloca você de inteligência, de sabedoria,
para você ter a sua função de capacitação, para você exercer aquilo que vai lhe sustentar nessa caminhada terrena, que vai lhe manter. Mas não são as coisas que vai lhe dar aquilo que você precisa, é Deus que lhe dá as coisas para você poder se manter. Deus é o que é o sustentador, é o provedor, não é? O que proveu ali para Abraão o que ele precisava. Então, meus queridos, amados irmãos, primeira lição para a gente perseverar até o fim é enfrentar as lutas. Enfrentar, não desistir. Se a promessa de Deus é que a gente tenha a segurança da vitória, que Ele vai suprir, vai manter e vai nos trazer o necessário, a gente precisa nos manter sempre firmes e seguros e perseverantes. Não desistir. Então, enfrente as lutas. Paulo, foi um texto, eu acho que foi o irmão que falou, não me falha a memória. Foi ontem. 2 Coríntios, ontem não, domingo. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Se não me falha a memória, a senhora falou. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos passar, que seja qual for a situação, a promessa de Deus é essa. Que nós não vamos ser destruídos, que nós não vamos ficar desanimados por causa das promessas de Deus, por causa de Deus. Veja que Deus traz a nós, nessa caminhada difícil da terra de pecado que nós estamos, forças, firmeza, tranquilidade, segurança para os enfrentamentos. Então, nós temos que enfrentar as lutas, confiantes nas promessas de Deus. Não são poucas as lutas, mas essas promessas de Deus, como essa de Paulo, essa questão de Paulo, que essa segunda carta que Paulo leva à igreja, já é carta de advertência, porque aquele pessoal já tinha ouvido de Cristo, já tinha recebido Cristo e já estava contrariando, desistindo daquilo que tinha aprendido. Aí Paulo chega com essa palavra: não desista, em tudo você vai passar problemas, dificuldade, mas fique sossegado, não se angustie com isso, fique seguro, porque nós passamos por grandes tribulações. Posso falar de mim mesmo. Quantas batalhas eu já enfrentei? Quantas batalhas vocês já enfrentaram? Mas veja bem o que é que nós estamos falando, o verbo do passado. Quantas batalhas já passamos, já vencemos? São muitas. Por isso que nós lembramos para o próximo ano, lembrando de hoje, desse ano que nós estamos terminando de vencer, essa busca desse aperfeiçoamento para que a gente tenha um ano melhor. Um ano mais próximo de Deus, um ano de mais vitória, um ano mais de sossego, de paz. E só quem tem é Deus. Na padaria não vende paz. Vocês estão acostumados com açaí aqui, no açaí não tem paz, nem vá lá que não tem. E se tivesse, vocês pagavam. Mas no céu é de graça. O céu é que tem paz para nós, é essa busca, esse envolvimento, essa compreensão do entendimento das promessas de Deus. Essa mesma palavra de Paulo ali para essa igreja e o Espírito Santo para nós hoje, 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9, se você olha para a batalha que você enfrenta diária, você se tranquiliza. Fique sossegado, saiba suportar esse momento. Isso vai passar. O que é que nós lemos aqui no texto também uma coisa? Romanos 8, verso 37, quem lembra? Somos mais do que vencedores. Por Deus. Foi Deus como Filho nos deu a vitória. O Deus Pai como Deus Filho nos deu a vitória. Diante de toda e qualquer situação, porque essa vitória foi quando você abriu o seu coração, quando você se arrependeu do seu pecado e Jesus veio morar em sua vida. E o sangue que foi derramado lá na cruz, ele traz espiritualmente dentro de você e lava o coração, apaga os seus pecados. Então, irmãos, enfrente as lutas. A gente passa por essas tribulações, mas não somos angustiados, porque a paz do Deus vivo está em nós, em nossos corações.
Ficamos perplexos, porém não desesperados, porque Deus é a nossa esperança. Essa esperança tem que ser viva dentro da gente. Eu sei que incomoda uma coisinha ou outra, né, que você passe e tal, mas confia nas promessas de Deus. Não, isso aqui vai passar, tranquilo. Deus está em mim, essa é a minha vitória. Deus é a nossa esperança. Somos perseguidos pelo mundo, mas amparados pelos nossos irmãos na fé. O dia a dia da vida, a família de Deus, não é os nossos irmãos que nos abençoa, nos ampara, nos traz, chora com a gente, nos traz consolo, nos ajuda. Ficamos cansados e abatidos, mas não destruídos, porque Deus renova nossas forças. Amém? Deus renova nossas forças. Não vamos entrar em desespero em situação nenhuma, que a promessa de Deus é garantia que Ele vai estar conosco. A gente entende, irmãos, quando a gente vai ouvindo, compartilhando da palavra de Deus, que nós estamos seguros. O que cabe a nós é apenas crer e confiar. E esse crer e confiar está na sua prática diária. Não aceitar as coisas que o mundo tem te oferecer. Confiar que Deus vai lhe suprir, que Deus vai lhe manter. Salmo 37, se não me falha a memória, 37, eu sempre confundo, 37 com 137. Que diz assim: não se indigne com a prosperidade do ímpio. Confira para mim, Josefa, Salmo 37, 1. Não te indignes com a prosperidade do ímpio, que a gente não se preocupe com isso, com riquezas. Porque a nossa riqueza já chegou a nós, é Cristo. Porque Cristo tem tudo para nós. Você lembra do primeiro verso da Bíblia? No princípio criou Deus o céu e a terra. Leia aí o 37, irmão. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pronto. É porque a sua linguagem é dos dias de hoje, né? Eu já notei você lendo outros dias aqui, que é a linguagem do dia de hoje. Então, nessa minha tem, não te indignes com a prosperidade do ímpio. Quer dizer, fique tranquilo, porque fulano, beltrano está enricando, está prosperando em qualquer coisa, mas muitas das vezes, são por meios ilícitos, contrariando a vontade de Deus. E como é que nós vamos estar preocupado com isso, se Deus é a riqueza da nossa vida, é a riqueza da nossa família, é a riqueza dos nossos negócios? Irmã, se precisar ir tomar água, pode, viu? Não, porque às vezes a gente tem que tomar uma aguinha para aliviar a garganta, né? Então veja, meus queridos, amados irmãos, você lembram de Jó? O que Jó passou de tantas aflições e o que nós passamos hoje. E Jó foi mais do que vencedor. Porque Jó perdeu situações que talvez para alguns fossem insuportáveis. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua riqueza, mas não abriu mão de Deus. Olha, um bom exemplo para nós hoje, das batalhas enfrentadas. E o que aconteceu como recompensa da sua perseverança? Recebeu duplicadamente, tudo, quantidade de animais, mais 10 filhos. Está vendo, irmãos? Nós cremos nessa palavra, irmãos. Nós estamos aqui buscando alegria, força, para suportar a caminhada, que é árdua, que é difícil para nós com esse lado humano, mas agora nós temos o Espírito de Deus em nós. É o que nós precisamos sempre. Estar seguro do que ouvimos de Deus, que as suas promessas são fiéis e verdadeiras. É o que a gente vai caminhando, irmãos queridos e amados. Irmão, Jó perdeu tudo e todos, mas pela sua confiança, pela sua fé, recebeu duplicadamente aquilo que ele tinha perdido. Uma segunda lição para perseverar até o fim: a primeira, enfrenta as lutas; a segunda, espere a vitória. Esperança. Todos nós que estamos aqui agora, nós temos uma esperança viva dentro de nós? Se nós temos, vamos suportar toda e qualquer situação enfrentada. É preciso ter, de verdade,
senão não consegue. Então, irmãos, espere a vitória. Foi o texto que eu já até falei, Romanos 5, verso 3 a 5, que a tribulação produz perseverança, porque superamos obstáculos e continuamos a caminhar. A tribulação, irmãos queridos, produz essa perseverança, quer dizer, produz em você a plena confiança em Deus, nas promessas. Ele diz, não, a promessa de Deus ela é real, ela vai acontecer, ela vai chegar até mim, porque o momento é de Deus. Irmãos, tem momentos que a gente precisa ser provado. Lembre do texto de Tiago. A gente precisa ser aperfeiçoado para essa prova. E muitas das vezes, nessa caminhada hoje aqui, a gente passa por alguns momentos difíceis. É a hora que a gente pode dizer a Deus que confiamos nas suas promessas. Foi a condição de Jó, foi essa. Ele confiou plenamente em Deus. Ele viu as coisas desmoronarem, Jó não sabia de nada. Como muitas das vezes a gente enfrentamos alguma coisa e a gente faz algumas interrogações. Por que está acontecendo isso? Porque sempre eu passo por isso. Por isso que eu falei em princípio, da gente tem que fazer uma varredura interior. Colocar aqueles pontinhos nos is que ainda falta, que é o aperfeiçoamento da sua vida com Deus, da nossa vida com Deus. A prova da fé, de você saber suportar. E Jó é um dos exemplos. Não tem só Jó, tem outro também, que é uma prova tremenda, que é José do Egito, compartilhado na igreja todo o tempo, até no encontro de casais se falou dele. Porque José do Egito é uma prova cabal, uma coisa real de poder de Deus e de uma fé acima de qualquer problema. Os problemas de José foram muitos. Agora você veja, vendo a história, se Deus não guardou ele. Ele foi jogado dentro de uma cisterna, a cisterna estava seca, se tivesse água. Os irmãos começaram a tirar pedra de fora nele lá dentro. Ele lá dentro da cisterna e os irmãos atirando pedra. Os irmãos resolveram, veja tudo que você vê Deus presente. Vinham os mercadores passando que ia para o Egito. Aí resolveram vender José para os homens. Veja como Deus prepara a história de cada um de nós, você vendo a história de José, se ele não preparou. Os irmãos, para completar o seu erro, ainda mentiu para o pai, pegou um carneiro, matou, melou a túnica toda, chegou lá, mostrou cheia de sangue, para dizer que o bicho comeu José. Agora depois, eles ficaram tudo dependentes de José, porque o Deus de José estava pronto para acudir a sua família. Está vendo nós como família, também essa situação da gente perseverar, continuar tranquilo, saber suportar os momentos de um membro ou outro de família que cause alguma situação? Porque daqui a pouco José estava atendendo a necessidade da família. O faraó deu terra para ele. Eles não vieram para dentro do Egito, porque no Egito não entrava pastores. Eles ficaram na cidade de Gaza. Então construíram ali, o faraó deu tudo para eles fazerem. Mas eles foram abençoados por José, pelo Deus de José, porque José foi perseverante. Eu não tinha colocado nem José aqui nesse nosso esboço. Mas não pode se deixar de falar quando existe uma perseverança, uma fé acima de qualquer situação. O que a gente precisa é ter controle. É orar sempre, que é minha oração, por causa dessa parte humana que ainda está em nós. Nós temos o Espírito Santo, por isso que aquela palavra de Jesus, Mateus 26, 41, e uma coisa que eu sempre oro, mas sem cessar. Senhor, me dê controle, paciência, domínio próprio, temperança, perseverança. É minha oração diária. Porque enquanto nós caminhamos aqui, pode chegar um momento de você sair do equilíbrio. O lado humano ainda. Não podemos condenar alguém, um crente, uma coisa e outra, que um momento ou outro ele possa ter falado algo que não era possível falar como crente. Porque ainda há, e é por isso que eu acredito muito na misericórdia de Deus, porque Deus entende a fraqueza do homem. Nós somos muito fracos, irmãos.
A nossa força é o Senhor que está em nossas vidas. É o que a gente consegue caminhar diante de qualquer batalha enfrentada. Não pense que é mérito nosso. Eu venci aquilo. Que eu venci nada, é o meu Senhor que está em mim que venceu. Não fui eu. Eu sou pequenininho, um pedacinho de barro desse tamanhito, onde Deus me fez homem por esse barro. Então, meus queridos, amados irmãos, a tribulação ela produz essa perseverança para que a gente possa superar os obstáculos e os problemas e continuarmos, né? Obediente. Então, a perseverança traz experiência, e experimentamos o que? A bênção a cada dia. Se você persevera, você vai experimentar da bênção do Senhor. Deus é fiel, irmãos. Deus é infalível. Deus é imensurável. Deus é insondável. E a gente tem que vivenciar isso. Que é para você perseverar, que é para você acreditar, que é para você confiar, você tirar o seu eu. Quando nós aceitamos Jesus, o eu nosso morre, entra o Senhor. Agora é o Senhor, não sou eu. Quando Deus chamou Moisés para falar com o faraó, ele disse: Moisés, diga lá que eu sou, lhe mandou. Não foi, diga, eu vim aqui para resolver, não. Eu sou, lhe enviou. Então hoje nós temos um Senhor, não sou eu. Às vezes você pode ver em uma televisão, um programa ou outro, alguém diz: não, eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Está totalmente equivocado. O dono da nossa vida é Deus que nos criou. Então, meus queridos, amados irmãos, esperança é a continuação da fé, porque cremos e confiamos e esperamos no Senhor. Você vai olhar lá no autor de Hebreus, né? Capítulo 11, verso 1. O que foi que o autor disse sobre fé? Das coisas mais que se espera. Então nós não temos que ter dúvida nenhuma. Nós estamos aqui, irmão, porque nós cremos aqui, nas Escrituras Sagradas. Então é ela, é a direção, é a palavra de Deus, é as promessas de Deus, é a fé na palavra de Deus. Essa esperança é viva. O mundo fala que a esperança é a última que morre, né? Mas a nossa esperança nunca morre. A nossa esperança é viva, é eterna, é Jesus. É a nossa esperança, a nossa única esperança. Mas nós precisamos estar vivenciando isso. Um problema ou outro, por isso que a gente tem que se manter firme e seguro, não desistir. Porque a nossa esperança é real, ela acontece, ela se realiza, as promessas de Deus acontecem. Nós estamos aqui agora porque Deus quer revestir nossa fé. Esses dias são mais difíceis do que os dias que viveu Abraão. E vai ficar pior ainda, porque o pecado está se multiplicando cada dia. Como disse Jesus na sua escatologia. Então nós temos que estar firme e seguro, não desistir. Seja qual for o momento. Deus está contigo. Tirando lá da parte de evangelização de Jesus, aquela palavra do último verso 19, Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a gente não tem que temer nada, a gente tem só que confiar. Seja qual for a luta que você enfrente, está ligado, não abrir mão. A parte de Tiago também, no capítulo 4, verso 8, as duas primeiras palavras: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Temos que estar chegando a Deus toda hora e Ele vai estar conosco todo instante, todo momento. Para que a gente possa, irmãos, superar as dificuldades e alcançar o nosso alvo. O alvo da nossa família, o alvo do nosso casamento, o alvo dos nossos filhos, o alvo dos nossos ministérios que servimos a Deus. E o terceiro, para a gente encerrar, irmãos, que a gente vamos compartilhar: você tem a chave. Você tem a chave. Uma vez eu ouvi de um pastor que ele disse, no seu livro, um livro dele que eu li,
que a oração é a chave da vitória. E Jesus, em Lucas 3:21, ele diz que quando ele estava orando, o céu se abriu. Talvez esse pastor tenha entendido nesse texto de Cristo que ele falou, né? E criou essa frase perfeita, que a oração é a chave da vitória. Porque Jesus estava orando em Lucas 3:21 e o céu se abriu. Quer dizer, a chave de abrir a porta do céu. E nós temos essa chave. Nós temos essa chave é Jesus Cristo em nossa vida, para abrir tudo aquilo que possa tentar fechar na nossa caminhada, na nossa vida. Então, meus queridos, ouçam, no Salmo 43, verso 4 e 5. Então, irei até o altar de Deus, do Deus que é minha maior alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus, porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha vida, e Deus meu. Olha a promessa, que não é palavra de homem, é do Senhor, a promessa de Deus. A gente tem que inculcar essas palavras em nossa mente, em nosso coração, que é para superar o problema, para superar a adversidade, os obstáculos, vencer. Nós não podemos, irmãos, passar um dia sem estudar a palavra de Deus, irmão. Ela é o alimento do Espírito, ela desperta a nossa fé, ela faz a nossa esperança desenvolver. Porque o mundo tenta tirar tudo isso, fé, esperança, alegria, paz, amor. Não é assim que disse Jesus? Que o ladrão veio para matar, roubar, destruir a paz, o amor, a alegria, a esperança. É o que nós vamos, é João 10:10. É o que nós vamos caminhando por isso. Esperança viva, segura. E nós não podemos deixar de estudar a palavra de Deus diariamente. Não podemos. Não bote desculpa, porque toda outra coisa que você tenha para fazer, Deus, por aquela palavra, pela sua busca, Ele vai lhe favorecer ali no seu dia a dia da batalha. Você sai para o trabalho, você vai resolver uma coisa, a palavra de Deus, ela vai lhe fazer a você vencer. É ela, é a nossa esperança. Mas muitas das vezes, alguns podem, eu estou cansado, não, já estou no horário. Não, irmãos. A palavra de Deus vai lhe dar aquilo que você não pode ver lá na frente. Você não sabe, Deus já sabe. Então aquela palavra vai lhe situar no livramento, na vitória, algo que você vai buscar, que você tem direito, que está emperrado, Ele vai abrir. Tudo isso. Então, meus queridos amados, a chave da vitória, a oração e o endereço certo é a fechadura certa, que é o altar de Deus. Onde a gente vai colocar a chave, a nossa vida. No altar do Senhor, abrir essa porta que é Jesus a porta. É o que nós vamos seguros. Não desistir, porque daqui para frente, até a volta de Jesus Cristo, são grandes batalhas. E em todas as áreas da vida. Então, meus queridos, amados irmãos, a gente lembra de um certo juiz, que vocês sabem dessa história. Um juiz que era complicado, e ele via que era difícil julgar a causa daquela viúva, né? Mas como ela alcançou? Porque ela foi perseverante. Ele entendeu de uma forma, como diz o texto, que ia dar àquela mulher o que ela queria para se tornar livre dela. Mas ali foi o presente de Deus, porque ela perseverou. Deus usou o juiz para que ele abrisse as portas, para que ela encontrasse a vitória dela. A perseverança foi a chave. Juiz complicado, juiz que não acreditava em Deus. Mas veja para você agora, para nós aqui, algumas situações que muitas das vezes a gente pensa assim, Senhor, está difícil. Não tem nada difícil para Deus, acredite. O que a gente tem, que eu falo sempre aqui, é nos ficar na posição da bênção.
que essa busca, que esse envolvimento com Deus, que essa perseverança, não se apavorar nos momentos de lutas. Deus é quem peleja por nós, Ele fez isso por Josafá e o povo de Judá e Jerusalém. Você lembra da história de Senequeribe? Ele foi lá acostumado a destruir as outras nações, porque adorava a deuses pagãos, e trazia ainda o povo como seus servos, seus escravos, tomava todos os despojos daquelas nações. Quando ele foi bater em Jerusalém, que ele encontrou Ezequias, ele não lançou nenhuma flecha em Jerusalém, nem matou ninguém. O exército todo da Síria, que era um exército tido como poderoso, que foi destruído, Senequeribe fugiu, mas os 2 filhos foram lá e matou ele. O caso de Josafá foi a mesma coisa, uma grande multidão que o profeta foi levar para ele, é 2 Crônica 20. Deus mandou o profeta Ananias dizer a ele no verso 15, que Deus pelejaria por ele. Então Deus peleja por nós, seja qual for a situação. Olha, Josafá ficou apavorado, que era uma grande multidão, moabitas, amonitas e os povos do monte de Seir. Claro que qualquer um de nós ficaríamos agoniado. Mas o que é que eles fizeram? Foram para dentro da igreja, foram orar e jejuar. Quando saíram, eles entre si se destruíram. Moabita e Amonita destruiu o povo dos montes Seir. Depois eles dois, Moabita e Amonita, se destruíram entre si. Olha como Deus faz, Ele peleja por nós. É um adágio popular que vocês conhecem. O mal por si se destrói, né? Aconteceu ali, segundo Crônicas 20. Eles se destruíram. E o povo de Deus foi vencedor. Nós somos o povo de Deus. Não tenha medo de alguma dificuldade ou outra. Só coloque na mão de Deus, só busque, só aperfeiçoe a sua fé. Se firme para ser aprovado. Venham à igreja, a gente precisa da igreja do Senhor, Ele está esperando a gente. Quando você chega aqui, Deus está aqui esperando. Creia que é assim. João diz isso, que a igreja que sabia que Jesus estava lá esperando ele. Nós precisamos saber que Deus está aqui. Por isso que nós vemos. Aí Ele vai falar o que você quer ouvir, o que você precisa melhor. E muitas das vezes tem uma coisa que você já queria ouvir há tanto tempo e ainda não tinha ouvido. Você vem à igreja, Deus fala, porque Deus sonda o coração. Ele fala o que a gente precisa. Então, meus queridos, para nós encerrarmos, 3 lições para perseverar até o fim: enfrentar as lutas, esperar a vitória, e já temos a chave que abre as portas dos céus. Amém? Então que Deus continue nos abençoando, necessitamos perseverar e não permitir que essa semente que nasceu no nosso coração morra. A fé, a esperança e o amor que é Cristo em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, nos deixe guardar essa palavra em nossos corações. Vamos orar. Então, peraí, eu vou abrir mais um livro para... Não, né? Vamos orar? Eu vou pedir a nossa irmã Miriam Rosa Rocha. É tudo no R. Vamos orar com a nossa irmã Miriam. Louvamos pelo cuidado do Senhor para conosco. Diante de uma terra tão difícil, Pai, que caminhamos. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoe grandemente, ó Deus, cada família aqui representada, cada lar, cada casamento, cada filho. Esta igreja do Senhor, esta obra, como a Igreja Batista muito bonita, Igreja Batista Areia Branca, e toda a tua igreja na face desta terra. Sustente, proteja, guarde, ilumine, livre do mal, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Estamos felizes, irmão? Amém. Porque eu vi uma palavra dessa.
diante de um mundo tão terrível que nós estamos, é só glorificar a Deus, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vossas vidas, sobre vossa família, sobre o vosso lar, sobre o vosso casamento, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, como toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos 4 cantos desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Saiba que nós somos igreja vencedoras. Amém? Deus continue abençoando.